paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está alegre com Jesus diz graças a Deus. Não tem como não estarmos alegres, né, irmãos, depois de tudo que o Senhor já fez por nós, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mateus 4,18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém? Irmãos, quando o Senhor nos deu a oportunidade de pregar aqui no sábado à tarde, nós falamos a respeito da escolha de Deus, né? Esse é o tema do trabalho dos irmãos, escolhidos e separados por Deus. E a nossa ênfase foi justamente na escolha soberana de Deus, de que Deus escolhe um homem, de que Deus chama um homem para fazer a sua vontade, não a vontade dele próprio, né? E de que é Deus quem faz o homem e a mulher quando ele chama. Então a nossa ênfase foi justamente na escolha de Deus. Mas seguindo justamente aqui com esse texto, eu queria falar com os irmãos agora sobre, Deus abençoe, presbítero, sobre não a escolha de Deus, mas agora sobre a nossa escolha. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus em todo o tempo, Ele vai exigir do homem uma decisão. Nós em algum momento teremos de fazer a nossa escolha. E sempre foi assim. Desde o início lá no Éden, Deus deu ao homem, Adão e Eva, uma opção para escolher. É claro que eles tinham um universo de sim. Eles poderiam provar de muitas coisas. Deus não privou eles de nenhum bem. Deus não privou o primeiro homem e a mulher de nenhum deleite, de nenhum prazer, daquele belo paraíso que Deus havia criado. Mas Deus deu apenas um não, para que eles pudessem fazer uso da liberdade que o Senhor havia dado a eles. Quem está entendendo diz amém. Lá em Deuteronômio, o Senhor vai dizer várias vezes assim: olha, eis que ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus não apenas nos dá a chance de escolher, mas Ele nos diz o que devemos escolher, e Ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, para que te vá bem. E o Senhor, em algum momento da nossa vida, Ele vai nos encurralar, e Ele vai nos colocar em um ponto de decisão, e o mundo está caminhando para isso. O profeta Joel diz que chegará um dia em que Deus colocará todos os homens no vale da decisão, e ali de uma vez por todas as coisas serão decididas, e o martelo será batido. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus desafiando aos homens de muitas maneiras, meus amados, a fazer a sua escolha. Um certo jovem, um mancebo de qualidade, um homem muito rico, talvez uma herança que ele havia recebido dos seus pais, ele se aproxima de Jesus, e diz a Bíblia, meus amados irmãos, que quando ele se aproxima do Senhor, ele diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus pergunta: você já conhece os mandamentos? Quais? Não adulterarás, não mentirás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ele diz: bem, isso aí eu tenho guardado desde a minha mais tenra idade, desde quando eu era pequenininho. Traduzindo por miúdos, né? Eu nasci na igreja, eu já nasci no berço cristão, então nunca tive problema com isso. E diz a palavra de Deus que quando aquele menino diz aquilo, a palavra diz que Jesus o amou. Agora preste atenção, muitas pessoas confundem o amor de Jesus. Jesus o amou, mas isso não impediu que Jesus o chamasse, né, presbítero, para a decisão. Jesus olha para ele e diz: você é um mancebo de qualidade, você é um bom rapaz, você honra teu pai e a tua mãe, guarda os mandamentos de Deus, mas ainda te falta uma única coisa. E Jesus vai e toca justamente na ferida daquele rapaz. Aleluia.
você vai deixar as riquezas terrenas. E não se engane, não tem nenhum problema em ter riquezas. A Bíblia diz que Abraão era tão rico que ele e Ló não conseguiam coabitar no mesmo espaço. A Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu brinco que Jó, ele tinha 3.000 camelos e ele conseguia passar com os 3.000 no fundo da agulha, de tão fiel que ele era ao Senhor. Mas Jesus sabia aonde estava o coração daquele rapaz, assim como também Jesus sabe aonde está o teu coração. E Deus não vai chamar você para uma escolha com algo que não custe para você, com algo que não seja difícil para você. Ao contrário disso, Deus vai tocar lá na sua ferida, naquilo que o seu coração está mais apegado, e é ali que Ele vai te chamar para a decisão. E Jesus olha para o rapaz e faz o desafio para ele: te falta uma coisa, vende tudo e você vai ter algo maior em troca. Só que o olho dele estava tão voltado para as coisas desse mundo que ele não entendeu. E diz a Bíblia que ele se retirou triste, porque havia muitas riquezas. Irmãos, quantas pessoas que vêm para a igreja e são abençoadas pelo Senhor, são tocadas pelo Senhor. O Senhor cura, o Senhor abre as portas, o Senhor dá vitória, o Senhor dá uma família bonita, o Senhor faz coisas tão lindas. Mas quando Jesus os chama para a decisão, eles se retiram triste e vão embora, porque eles preferem ficar com as coisas desse mundo. Outra vez Jesus visita a região de Decápolis. Quando chega lá, tem um homem endemoniado. E diz a Bíblia que quando Jesus liberta o homem, presbítero Nilson, os demônios rogam a Jesus, para entrar numa manada de porcos. Eram quase 3.000 porcos e Jesus permite. Diz a Bíblia que aquela legião de demônios entra nos porcos e precipita os porcos no mar, trazendo um grande prejuízo. E deixa eu lhe dizer, Jesus fez aquilo de forma intencional. E por que Jesus fez aquilo? Porque Jesus estava chamando os homens de Gadara e os homens de Decápolis para uma decisão. Ou vocês escolhem a Jesus, ou vocês escolhem os porcos. Os porcos morreram. E diz a Bíblia que eles olharam para Jesus e diz: retira-te do nosso termo, porque nós não queremos o Senhor aqui. Era como se estivesse dizendo: nós preferimos os nossos porquinhos. E muitas vezes, traduzindo por miúdos, isso acontece nos nossos dias também. Quando Jesus, meus amados, quer pôr abaixo toda a miséria da nossa vida, todo o lixo da nossa vida, toda a sujeira da nossa vida. Como diz o salmista, estávamos lá no lamaçal de pecado. Mas às vezes nós olhamos para o Senhor e dissemos: Senhor, eu gosto dessa lama, eu gosto dessa sujeira, eu gosto dessas porcarias, eu prefiro os porcos, retira-te. Quem está entendendo diz amém. Jesus, meus amados, vai tocar naquilo que você mais ama, e Ele vai te chamar para a decisão. Então entende uma coisa, o Evangelho de Jesus custa muito caro. O sangue do Filho de Deus custa muito caro. O apóstolo Pedro disse que não foi com prata, nem foi com ouro, que eu e você fomos comprados, mas com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi com o precioso sangue de Jesus. Aleluia. Meus amados, quando Deus manda o seu Filho ao mundo, eu estava comentando com os irmãos, agora eu já vou para o terceiro filho, agora é uma filhinha, tenho 2, vai fazer 6, um Samuelzinho também, igual o presbítero Rafael, vai fazer 2 agora, dia 29 de agosto, e está vindo a menininha. Eu não daria nenhum deles. Deus deu o seu único filho. Deus não mandou um anjo. Deus não mandou, não. Deus escolheu aquilo que tem de melhor aqui no meu trono de glória. Eu vou dar em favor dessa humanidade perdida e caída. Deus deu o seu único filho. O Evangelho custa caro, meus amados. Evangelho que não custa nada não tem valor. Evangelho barato não é evangelho, porque o evangelho verdadeiro é evangelho marcado com o sangue precioso do Filho de Deus.
Com o sangue precioso. E deixa eu lhe dizer, Jesus ele nos chama para uma decisão de renúncia. E o evangelho vai custar não apenas o levantar da sua mão, porque tem gente que às vezes levanta a mão e nunca mais volta. Não. O evangelho custa mais do que isso. O evangelho vai custar a sua vida toda. O evangelho vai custar tudo que você tem. Tudo, meus amados, tudo, absolutamente tudo. Não, eu vou dar só o meu domingo para o Senhor. Lá em Lucas 1,67, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizando, disse que Deus nos chamou para que nós vivêssemos em justiça e em santidade diante dEle todos os dias da nossa vida. Não é apenas uma aventura no fim de semana, não é apenas um retiro, como eu estava entrevistando o presbítero Rafael, não é apenas um congresso, 2 dias, não. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, Jesus exige de você e de mim o mesmo compromisso que Ele exige aqui agora. Mesmo compromisso. Então Jesus nos chama para a decisão. Deus faz a sua escolha, mas Ele também nos deixa fazer a nossa. Saul foi escolhido por Deus, irmãos, mas ele não escolheu o Senhor. Não escolheu. Agora olha que interessante, vamos lá para o texto. O versículo 22 diz que Jesus chamou-os, e eles deixando. Isso é tão bonito. Deixa eu lhe dizer algo, você quer Jesus? Quem quer Jesus diz amém. Se você quer Jesus, você vai ter que deixar muitas coisas para trás. Vai ter que deixar, irmão. Vai ter que deixar muita coisa. Vai ter que deixar. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram. Preste atenção. Deus chama Abraão lá do Vale Fértil, na Mesopotâmia. Deus abençoe, irmão Rafael. E o Senhor disse para ele assim, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Hoje na entrevista que o presbítero Rafael comentou, que nós estávamos falando com o presbítero Edielso, Deus proveu um meio dele sair lá de Pernambuco, né? E vir para São Paulo, e na entrevista ele disse assim, agora eu estou dando um spoiler que você não queria dar, mas vai rodar amanhã no canal da igreja, os irmãos acompanham. Ele disse bem assim, Deus me tirou de lá, porque Deus sabia que eu tinha muitas raízes lá, eu tinha muitos amigos lá, eu tinha muitas influências lá, e se eu permanecesse lá, eu não ficaria firme com Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Terá era o pai de Abraão, e a Bíblia nos mostra que o pai de Abraão era um fabricante de deuses, era um homem extremamente idólatra. E Deus estava chamando Abraão para algo grande, para algo novo, para que através dele, lá na frente, o Salvador Jesus viesse ao mundo, por meio da própria descendência dele. Aí o Senhor diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Primeira coisa, ele teve que deixar a parentela, mas ele levou um de sobra, quem se lembra? Ló. E eu gosto muito de Gênesis no capítulo 15, que diz a Bíblia que Ló apartou-se de Abraão. E diz a Bíblia que quando Ló se aparta de Abraão, ele ergueu seus olhos e viu. Ló, irmãos, significa sabe o quê? Véu. Quanta gente que não consegue enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque tem um Ló no seu caminho, tem um véu que está cobrindo a sua visão espiritual, te impedindo de ver o propósito do Senhor para a sua vida. E depois que Ló se aparta dele, ele se aparta de Ló, ele consegue ver a imensidão de tudo que Deus havia preparado para ele. E Deus diz, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, porque aonde os seus olhos alcançarem, isso eu te darei por herança. Enquanto Ló estava lá, ele não tinha visto isso ainda.
Entende, meus amados, por que nós temos que apartar de algumas coisas e às vezes até de algumas pessoas? Deixa eu lhe dizer, se você quer ficar com Cristo, você vai ter que desagradar outras pessoas, não tem jeito. Você vai ter que deixar algumas amizades. E eu quero ler com vocês agora um texto lá em Êxodo, vamos lá? Depois a gente volta aqui. Os irmãos estão entendendo a palavra, irmãos? Êxodo lá no capítulo 32, essa passagem é muito interessante. Êxodo no capítulo 32. Diz assim, versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, naquela ocasião em que Arão faz o bezerro de ouro, porque Arão havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Perceba, o povo estava no meio daquela bagunça. Ninguém sabia mais quem era quem, porque ao mesmo tempo que havia festa para o bezerro, havia festa para o Senhor. Tinha altar para o bezerro e tinha altar para o Senhor. Aí Moisés chama o povo para a decisão e diz: quem é do Senhor, passe para o lado de cá. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Se você aceitar a escolha de Deus para a sua vida, você vai ter que passar para o lado de cá. Se junte a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Preste atenção. Ninguém aqui está dizendo para ninguém matar ninguém. Quem está entendendo diz glória a Deus. Mas nós podemos aplicar para os nossos dias essa palavra. Perceba que por causa da palavra que Deus havia dado a Moisés, eles tiveram, meus amados, que matar pessoas que eles amavam, vizinhos, amigos, parentes, pessoas da própria família. Deixa eu dizer algo: quando Deus diz para você: venha para o meu lado, venha para o lado de cá, se afaste do mundo, se afaste do pecado, se afaste da idolatria, você vai ter que matar algumas amizades. Você vai ter que colocar um ponto final em alguns relacionamentos com outras pessoas que vão atrapalhar a sua fé e o seu crescimento em Deus. Você vai ter que romper o vínculo com alguns vizinhos, e não porque você agora quer ser uma pessoa chata, é porque Deus quer te privar e guardar a sua fé até que você chegue a um ponto de amadurecimento. Deus diz: cada um mate o seu amigo. Eu imagino, irmãos, a dor. Eu não consigo conceber na minha cabeça que isso foi uma decisão fácil. Tem vizinhos que a gente ama, tem vizinhos que a gente gosta. Aí imagina Moisés dizendo: pegue a sua espada e mate esse idólatra, mate o seu amigo, mate o seu parente. Às vezes dói desfazer de uma amizade, dói desfazer de um relacionamento com alguém que nós gostamos, que nós apreciamos, que nós amamos. Mas deixa eu dizer uma coisa: dói muito mais ficar sem Jesus. Dói muito mais. Aleluia. Então há pessoas aqui entre nós, escute, jovens, que você precisa colocar um ponto final nisso. Um ponto final. Eu me lembro, irmãos, que... deixa eu contar isso, eu não gosto de contar esses testemunhos, né? Mas uma vez eu namorei com uma menina, e ela orava pelos dons, hein? Era do manto. Orava pelos dons, pregava, cantava. Só que não era o propósito de Deus para a minha vida. E eu me lembro de um dia estar na região onde essa moça estava. Eu estava pregando lá na região assim. E era uma terça-feira. O presbítero João Henrique, lá da cidade de Manhumirim, olhou para mim e falou assim: Gabriel, eu tenho um recado de Deus para te dar. Você vai lá na minha casa sábado, nós vamos comer um tatu acebolado, né? Ô glória!
e eu vou te entregar o recado que Deus mandou eu te dar. Falei, amém. Com um convite desse você vai, né? Mas eu não esperava o que ele tinha para me dizer. Quando eu cheguei lá na casa dele, nós comemos o tatu, e depois ele falou bem assim, olha, Deus me deu uma visão. E na visão eu via você entrando com a mala, assim na mão, dentro de um ônibus, e o Senhor te levava em muitos lugares para pregar a palavra. E eu fiquei feliz. Ele disse, mas, o Senhor manda te dizer, que se você ficar envolvido em relacionamento agora, nessa fase da sua vida, e ele foi bem franco, ele disse justamente essas palavras, o seu ministério está acabado. Isso foi num sábado. No domingo nós fomos almoçar na casa de outros irmãos em outra cidade. Nós estávamos em Manhumirim. E no domingo fomos almoçar na casa do segundo dirigente da igreja, o presbítero João Batista, lá em Caratinga. Aí mais uma vez, comemos, festejamos, e a esposa dele olhou para mim e disse assim, o Senhor me deu uma visão ao teu respeito. Eu falei, pode falar, minha irmã. E ela disse assim, o Senhor me mostrou você com uma mala, entrando no ônibus para pregar. E o Senhor te levava por muitos lugares. E ela disse a mesma coisa, mas o Senhor manda te dizer, se você se envolver por agora, nessa fase da sua vida, o seu ministério estará para sempre acabado. Irmãos, o pastor Jefferson estava comigo, e na hora nós olhamos um assim para o outro, assustado. Como assim? Cidades diferentes, pessoas diferentes, e a mesma revelação, a mesma visão, exatamente com as mesmas palavras. E aí, irmãos, foi no domingo isso. Aí passou a segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira o pastor falou bem assim, nós vamos lá para o monte, nós vamos passar em casa, ele morava do lado da igreja, nós não vamos nem comer nem nada, só troca de roupa e vamos orar lá no presbítero Pereira, lá no meio do mato. Falei, vamos embora. E naquela época não tinha WhatsApp. Quem é da época aí dos 25 centavos da TIM que você mandava mensagem limitada? Deixa eu ver quem está ficando bem aí, né? E você mandava mensagem limitada. E eu conversava muito com aquela moça. Eu lembro que naquela sexta-feira eu desliguei o celular, fui para o culto, e daí fui para o monte, voltamos tarde, fizemos um mexidão, né? Mexido, né, que fala lá. Eu não sei como que é aqui em São Paulo. Em Curitiba é virado, né? É mexido também? Soborou. Soborou um mexido, comemos. E no outro dia, domingo, nós chegamos bem tarde da madrugada, quase que amanhecendo outro dia, estendemos um pouquinho o sono. No outro dia, irmãos, quando eu abri o telefone, tinha uma mensagem da moça, dizendo bem assim, para mim tudo está acabado. Falei, Jesus amado. Porque eu até queria obedecer ao Senhor, mas eu não sabia nem como fazer isso. O Senhor preparou tudo. Naquela hora eu mostrei a mensagem para o pastor Jefferson, ele falou assim, aproveita porque é Deus abrindo a porta de escape para você agora, entra pela porta. E eu aproveitei, meus amados, o calor daquele momento, nós estávamos buscando a Deus, havia recebido o recado de Deus, Deus tinha falado muito claro, e falei, amém, se essa é a sua decisão, amém, a vida que segue. Quando eu mandei essa mensagem para ela, ela falou bem assim, ô meu amor, não era isso que eu queria dizer. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, Deus nos chama para uma decisão. Deus nos chama. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu ouvi o pastor Jaime uma vez dizer, e eu nunca esqueci, às vezes nós falamos assim, eu não sei porque eu estou pregando isso, e ele falou assim, mas eu sei porque eu estou pregando, é porque Deus tem um endereço para falar com o coração de alguém aqui nessa noite. Alguém que precisa definitivamente romper com essa pessoa, romper com esse relacionamento. Eu não sei se é um namoro, eu não sei se é uma amizade, eu não sei se é alguma influência na sua vida, mas Deus está dizendo, use a espada do Espírito e mate isso hoje. Mate isso hoje, acabe de uma vez por todas. Deus nos chama para uma decisão, meus amados. Deus nos chama para uma decisão. E às vezes você tem que abrir mão de pessoas que você ama.
Lá em Mateus ainda, vamos lá em Mateus um pouquinho mais adiante, no capítulo 8, olha só o que diz a palavra. Mateus 8, irmãos. Aleluia. Mateus 8:18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Coisa difícil, meus amados. É compensador. É glorioso seguir a Jesus, mas também é penoso, é difícil. Jesus parece dizer para aquele homem: você não sabe o que você está dizendo. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Preste atenção. E outro, diz o versículo 21, de seus discípulos, e disse: Senhor, permite-me que eu primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tem gente que lê isso aqui e acha que o cadáver estava lá, fedendo debaixo do sol no meio do velório. Não. Se o pai daquele menino tivesse morto, tivesse acontecendo no velório, nem aqui nessa ocasião ele estava. O que ele está querendo dizer para Jesus é: deixa eu ir, aproveitar o meu pai. O senhor sabe, né? Ele tem uma herança para me deixar. Deixa eu curtir a minha vida primeiro. Aí depois, eu volto aqui para seguir o Senhor. Jesus olha para ele e diz: segue-me e deixa, olha aí o deixar, os mortos sepultar os seus mortos. Aleluia. Ele queria curtir o pai. Ele queria receber a herança. E Jesus o desafia dizendo: não, segue-me. Sabe qual era o problema aqui? O problema não era passar tempo de qualidade com o pai dele. O problema era que ele estava colocando isso em primeiro lugar, dizendo: Senhor, permite-me que primeiramente. É uma loucura, meus amados, querer colocar qualquer coisa à frente de Jesus. Jesus é precioso demais para você querer colocar qualquer coisa ou alguém à frente dele, e ele não aceitará isso. Não aceitará. A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não divide a sua glória com ninguém. Deixa eu primeiramente. Que primeiro o quê, rapaz? Primeiro sou eu. É isso que ele está dizendo para ele. Primeiro sou eu. Lembra de Elias? Faz um bolinho aí para mim. Mas o senhor não está entendendo, eu só tenho um pouquinho de farinha aqui para eu fazer, para eu e meu filho comer e morrer. Tem uns gravetinhos aqui. Não. Faz primeiro para mim. Faz para mim. Porque ele não era Elias. Elias era um representante de Deus naquela ocasião. E quando ele diz: faz primeiro para mim, ele está dizendo: faz para o Senhor primeiro. Coloca ele em primeiro lugar na sua vida. Jovem, não se precipite. Não queira colocar nada à frente de Jesus. Às vezes nós queremos conciliar as duas coisas, e Tiago nos diz assim: vocês de ânimo dobre, purificai o vosso coração. Sabe o que é ânimo dobre? Duas mentes, duas almas. Uma pessoa que está tentando segurar dois mundos ao mesmo tempo. Ele quer abraçar Cristo, o Evangelho, as coisas de Deus, mas também quer abraçar as coisas do mundo. Ele quer abraçar Jesus, mas também quer carregar outras bagagens, e a porta é estreita, irmão, não dá para passar com bagagem nenhuma, é só você e Deus, é só você e o Senhor. E lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, olha só o que Jesus vai dizer, versículo 25, ora, ia com ele uma grande multidão. Sempre tem a multidão, mas aqueles que se decidem são poucos. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, você quer vir? Pode vir. Mas se não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, você não pode ser meu discípulo. Olha que coisa fantástica. Até aí, tem gente que consegue. Mas aqui está a parte difícil. Jesus diz assim: e ainda também a sua própria vida. Você está disposto, irmão, a abrir mão dos seus objetivos pessoais para viver os objetivos de Deus?
Eu não estou dizendo que Deus não pode realizar sonhos. Deus é o Deus que realiza sonhos. Amém, meus amados irmãos? Mas a questão é que Ele realiza aqueles que estão de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Deus não tem nenhuma pretensão de realizar algo que não está de acordo com o plano dEle para a nossa vida. E muitas vezes a coisa não está dando certo, não está fluindo, porque, meus amados, nós queremos que Deus coloque o nosso plano na frente. O Senhor diz, está tudo errado. Deixe as suas coisas de lado e venha para o lado de cá. Quem é do Senhor, passe para esse lado. Quem está entendendo diz glória a Deus. Vamos voltar lá para Mateus 4. Eu já estou encerrando, viu, irmãos? Mateus 4 diz assim: e chamou-os, versículo 22, eles deixando imediatamente. Sabe o que isso nos quer dizer, meus amados? Que Deus tem pressa em nos salvar. Isso aqui não fala nada de colocar o carro na frente dos bois, não, não, não. Aqui não fala de nenhuma precipitação infantil, imatura, não, não, não. Está falando que nós temos que ter pressa nas nossas decisões com o Senhor e não deixar para depois. Imediatamente. A Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo, ele está pregando diante de Festo, ele adverte ele acerca da justiça, acerca do juízo vindouro e acerca da paciência. E a Bíblia diz que ele, ouvindo a mensagem que Paulo pregava, ele teve medo em seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui já teve essa experiência de às vezes estar no culto e o pastor está pregando sobre o arrebatamento da igreja, sobre o juízo final, sobre a grande tribulação, e você já ficou com medo? Fala a verdade, levanta a mão, deixa eu ver. Alguns. Às vezes acontece. A mensagem nos causa um certo incômodo, nos traz um certo medo, só que medo não resolve o problema. Festo ficou com medo daquilo que Paulo estava pregando, mas ele olha nos olhos de Paulo e diz, vai, e tendo oportunidade, eu te chamarei depois para ouvir mais. Irmão, se eu tivesse uma oportunidade dessa, de estar de frente com o apóstolo Paulo, ouvindo a pregação do evangelho, eu levantaria as duas mãos na hora e aceitava Jesus. Eu tomaria na hora a minha decisão e não deixava para depois. Festo teve uma oportunidade de ouro na sua vida, e ele diz, vai, e tendo oportunidade eu te chamarei. Mas a pergunta é, quem é que te garante que você vai ter a outra oportunidade? Quem é? O pastor comentou há dias atrás, o jovem lá em Rondônia. O jovem tocava na orquestra. O jovem era músico na igreja. O jovem nasceu num berço cristão, mas saiu da igreja. E ele estava no auge da sua vida, realizando seus sonhos, comprou uma moto grande para ele, alta, potente, né? O presbítero sabe da história. E daí, meus amados irmãos, um dia ele estava vindo buscar a namorada, eu acho que foi isso, né? Foi deixar a namorada. E Deus tinha avisado para ele coisa de mais ou menos uma semana antes, que era a última oportunidade que Deus havia lhe dado. Uma pessoa do lado dele falou assim, é para você que Deus está falando, é você. E ele dizia, eu sei que é eu, mas eu não vou levantar minha mão. Eu sei, mas eu não vou tomar essa decisão. Ele foi deixar namorado no serviço. Na hora da volta, ele tem um acidente fatal e morre. Irmãos, decida imediatamente. Decida depressa. Decida depressa. Talvez você está aqui, mas o seu coração está em dúvida. Talvez você está aqui pensando, eu me lanço ou não me lanço em Jesus, eu decido ou não decido, eu sirvo a Deus de uma vez por todas ou não sirvo. O Senhor está dizendo, serve, porque você não sabe se você terá uma outra oportunidade. A Bíblia diz que quando, meus amados, Eli, juntamente com Samuel, está dormindo e o Senhor chama ele dizendo, Samuel, diz a Bíblia que ele correu e foi até ele. Corra para os braços de Jesus. Corra, decida, escolha. Foi imediatamente. Eu quero ler mais um texto ainda lá em Gênesis 18, vamos lá? Oh, bendito é o nome do Senhor.
Gênesis 18, meus irmãos, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor, apareceu a Abraão, nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Quem apareceu para Abraão, irmãos? O Senhor. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, o que ele fez? Correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Corra para Jesus hoje. Corra e se inclina aos pés de Jesus. Corra. Tome a decisão e se humilhe diante de Deus. E disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Como quem está dizendo: eu não quero deixar passar essa oportunidade por nada. E ele diz que se traga já, depressa, um copo com água, lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trazei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vossos servos, e disseram: assim faze como disseste. E diz no versículo 6, e Abraão apressou-se em interconçar a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. Versículo 7, e correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Sabe o que Abraão está fazendo? Ele está recebendo uma visita, a gente chama isso, né, de teofania, que são aparições pré-encarnadas de Deus ainda no Antigo Testamento. Deus está vindo a ele naqueles 3 homens ou 3 anjos, dependendo da tradução. E ele entende que o Senhor está ali, e ele acelera o processo, ele corre para o Senhor, ele se inclina aos pés do Senhor, ele diz: Sara, prepara um bolo. Ele diz: Damasceno, Eliezer, vai buscar o leite da vaca, e vamos preparar um café, porque Jesus está aqui em casa hoje. Se apressa! Quantas oportunidades Deus te deu, meu irmão, e você ainda não fez a sua escolha. Não deixa o Senhor passar direto. Seja como os discípulos, dizendo: Senhor, já se faz tarde, entra aqui na minha casa. Entra. Você pode dizer isso com o seu coração: Jesus, entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha família, entra na minha vida, porque a partir de hoje eu vou tomar uma decisão com o Senhor. Ele correu imediatamente. E ele deixou o que, meus irmãos? O barco e seu pai. O barco refere-se aos bens da vida. Era a profissão dele. E eu estava muito enganado quando eu dizia que... Uma vez eu ouvi um irmão dizendo isso, às vezes a gente só reproduz, né? Um irmão chegou e comentou daquela passagem em que Pedro diz bem assim: nós deixamos tudo e te seguimos. E ele perguntou o que Pedro deixou: um barco velho, uma rede velha. E estudando eu descobri que na realidade a pesca era uma das profissões mais rentáveis daquela época. Não era um barco velho, era uma coisa para a época, né? De primeira. Era um empresário, dava muito dinheiro. E Jesus olha para eles e diz: venha. E eles deixam o barco, e deixam o pai, e deixam tudo, e vai seguir a Jesus, irmãos. Você está disposto a fazer essa escolha? Você está disposto a fazer essa entrega? Você está disposto a abandonar? Tem um hino que eu gosto muito que diz bem assim: nada entre nós exista, Senhor. E às vezes eu fico pensando: meu Deus, o que está entre mim e ti? O que está me impedindo? O que está se colocando entre eu e o Senhor que está me impedindo? E nós temos que, por vezes, Deus abençoe, presidente, fazer essa pergunta: o que está entre você e Deus? O que está te impedindo de fazer uma entrega total ao Senhor? Agora deixa eu lhe dizer algo: se você se entregar totalmente para Jesus, se você matar tudo aquilo que é capaz de matar a sua fé, para viver a escolha e o chamado de Deus para a sua vida,
Deixa eu lhe dizer algo. O que você vai ganhar em recompensa é muito maior e superior àquilo que você deixou para trás. E esse é o último texto que eu vou ler para nós encerrarmos. Filipenses, no capítulo 3. Versículo 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos os cães, guardai-vos os maus obreiros, guardai-vos da cortadura, a circuncisão, né? Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Aí Paulo vai começar a dar o seu currículo no judaísmo. Ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, a única tribo que, juntamente com a tribo de Judá, permaneceu fiel à promessa de Deus, à dinastia de Davi. Paulo está dizendo, eu sou um judeu original, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Segura aí, irmãos. Segura aí, rapidinho. Eu vou ler mais um texto aqui. Eu falei que era o último, mas eu vou ler mais um. Hebreus, no capítulo 11, versículo 23, diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, é uma escolha, servir a Deus é uma escolha, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E alguém pode olhar lá em Atos 7, vai dizer que Moisés foi instruído em toda a ciência, em toda a perícia, em toda a sabedoria do Egito. O homem estava preparado para ser o próximo faraó. Irmãos, imaginem isso, você ser o cabeça da principal potência mundial do mundo naquela época. Não era pouca coisa. E José está dizendo, sabe aquele povo escravo ali? Aquele povo pobre, que está sendo maltratado, queimando tijolo com areia e palha, durante 430 anos, eu vou deixar toda essa glória, e vou me juntar a eles, porque esse é o chamado de Deus para a minha vida. Esse é o chamado. E a Bíblia diz que ele escolheu ser maltratado. Aí você pensa, Moisés, isso é loucura. Deixar o trono para ficar caminhando no deserto 40 anos, deixar o banquete de Faraó para ficar comendo maná que cai do céu. Mas diz a Bíblia que ele tinha uma visão maior. No versículo 26 diz, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmão, sabe o que você faz para tomar uma decisão, para nunca mais voltar para trás? É não olhar para o meio do caminho, é não olhar para o processo, mas é olhar a longo prazo e ver o que Deus tem preparado para você lá na frente. Asaf era um músico da igreja, ele olhou, Senhor, por que o ímpio prospera e o justo não prospera? Embora fosse uma visão errada, porque tem justo que prospera também, e tem ímpio que morre na desgraça. Mas a visão dele estava tão distorcida, e ele disse, por que o ímpio prospera? E eu estou aqui, eu sou músico da igreja, eu sirvo a Deus, estou aqui com meu terno, estou aqui com a minha gravata, estou obedecendo a minha liderança, mas eu não vejo a coisa acontecer. E ele diz, até que eu entrei dentro da casa de Deus. Que maravilha que você está na casa de Deus. Aí ele diz, e quando eu coloquei o pé dentro da casa de Deus, o Senhor me mostrou o fim dos ímpios. Ele estava olhando para o agora,
Ele estava olhando para o presente, e para o ímpio é assim: o presente pode ser de alegria, mas lá no final da vida sem Cristo, espera a condenação eterna. Mas o crente em Jesus pode ser maltratado nesse mundo, mas a sua recompensa será a glória eterna com o Senhor. E Moisés tinha em mente essa recompensa. E Paulo vai dizer então, em Filipenses 3:8, e na verdade eu tenho por perda todas as coisas. Eu perdi não apenas as minhas credenciais religiosas que eu tinha lá no judaísmo, mas eu deixei tudo por amor a Jesus, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu sofri. Irmão, você acha que vai ser fácil? Você vai sofrer. Eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. Sabe o que é isso? Como bijuteria, como coisa que não tem nenhum valor, para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa ter Jesus. O jovem rico, meus amados, se retirou triste. Mas aí em Mateus 13, Jesus vai contar a parábola de um homem que estava escavando no campo. E ele achou uma pérola de grande valor. E pela alegria, pelo gozo de ter achado aquela pérola, diz a Bíblia que ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. Aleluia. Venda tudo que você tem hoje. Abandone a sua vida de pecado. E escolha Cristo, meu irmão. Se coloque de pé em nome de Jesus.